pessoal, bem-vindos ao perfil do Pod Clássica aqui no Instagram. Resolvi fazer essa live aqui bem rapidinho para mostrar para vocês o material do Inglês Vivo, que é o primeiro currículo de inglês produzido aqui no Brasil voltado para o ensino domiciliar. Já comentei sobre ele algumas vezes com vocês, mas resolvi fazer essa live rapidinho para mostrar alguns dos nossos materiais que você pode imprimir, tá? Vocês podem ter acesso ao Inglês Vivo lá no nosso site, tá? www.educaçãoclassica.com. Tem também uma amostra gratuita lá para baixar, que é o material que a gente tinha feito para o Natal. E queria mostrar então um pouquinho para vocês o que os nossos assinantes recebem, tá? Todo mês a gente tem um poema que a gente trabalha, tá? No Inglês Vivo. No volume 1, a gente está falando sobre a Fazenda. Então, tudo aquilo que eu vou mostrar para vocês tem relação com a Fazenda. Então, temos sempre uma gravura também. E a ideia é que o adulto, responsável, leia o poema e faça, os gestos correspondentes que a gente sugere, enquanto a criança possa observar a gravura, tá? Porque como Charlotte Mason dizia, e a gente segue essa orientação dela, nessa grande educadora do século XX, a criança ela não deve ter acesso à palavra escrita na língua estrangeira antes de dominar a pronúncia dela, tá? Com bastante fluência. Então, temos também aqui o nosso trabalho com as séries, que são as séries de ações baseadas na metodologia de Guan Series, que eram trabalhadas também nas escolas de Charlotte Mason. Temos aqui a gravura também, seguindo aquele mesmo padrão da poesia. Como vocês podem ver, as gravuras elas são bem bonitas, assim. Não falo isso por vaidade, porque não fui eu que desenhei, mas elas foram selecionadas assim com muito carinho, para preencher a imaginação dos nossos filhos de beleza. Tem aqui o pôster também, porque a cada mês, a cada volume, a gente tem uma imagem, que é o pôster, que reúne diversos elementos, diversas palavras que estão sendo introduzidas naquele mês, e elas ficam aqui em conjunto, como eu falei para vocês, a gente está falando sobre a Fazenda nesse mês, tá? E temos aqui as nossas worksheets, que eu queria mostrar para vocês, Eu fiz uma postagem recentemente lá no perfil do Inglês em Família sobre isso, e queria mostrar um pouquinho para vocês como que são as worksheets do mês do volume 1 do Inglês em Família, tá? Então, são 12 worksheets com atividades para as crianças fazerem dentro desse tema, tá? Da Fazenda, no volume 1. Milena aqui está perguntando quem é o ilustrador. Milena, são diversos ilustradores, na verdade, tá? São imagens que a gente foi garimpando na internet ao longo do tempo, que estão aí em domínio público ou que podem ser usadas gratuitamente, que tem a licença para isso, tá? Cada uma dessas worksheets tem uma orientação daquilo que deve ser feito, e tudo isso está incluído nos nossos lesson plans, que são os nossos planos de aula, ok? O Inglês Vivo, ele tem planos de aula, são 20 planos de aula a cada volume, 5 por semana, mas você pode adaptar da forma que for melhor na sua casa, pode fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. E, eu falei também no perfil do Inglês em Família, mas vou falar aqui para vocês também, por que, Bárbara, só 12 folhas de atividade se é um mês inteiro, Será que não seria melhor fazer mais do que isso, Então, não. Por quê? Nós acreditamos que nessa faixa etária, dessa idade pré-escolar, que é a faixa etária que se destina o Inglês Vivo, crianças de 2 a 6 anos, podendo ser adaptado aí para crianças que sejam um pouquinho menores, um pouquinho maiores. Essas crianças, elas precisam aproveitar bem o tempo delas brincando, de preferência ao ar livre, lendo belas histórias, ouvindo belas canções, certo? Então, não faz sentido que essa criança precise ficar tanto tempo numa mesinha fazendo folhinhas de atividades, porque não é com as folhinhas de atividade que ela vai aprender. Para que servem, então, essas folhinhas de atividade, se ela não vai aprender com as folhinhas? Elas servem para registrar justamente esse aprendizado, para que daqui a 1 ano, 2 anos, você possa ver de novo essas folhinhas e se lembrar de tudo aquilo que vocês viram juntos. Também, para aqueles que educam em casa, serve como registro também do ensino de inglês. E, como uma coisa mais formal, digamos assim, se
Se vocês precisarem algum dia comprovar que houve ensino de inglês durante aquele momento, vocês têm aqui esse recurso, né, do registro. Mas o que vai ser registrado, o que vai ser trabalhado nessas worksheets, foram coisas que foram trabalhadas anteriormente fora da mesinha, tá? Então, com a história que a gente envia, com a poesia que a gente envia, com os jogos que a gente sugere, com as canções que a gente trabalha, certo? Então, fiz essa live aqui bem rapidinho, só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar agora também. Aproveitar esse espaço aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. E para saberem mais sobre o Inglês Vivo, adquirirem o Inglês Vivo, é só vocês acessarem lá o educaçãoclássica.com, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Milene que está dizendo que gostou, que bom. Carol disse que o material é lindíssimo. Obrigada. Vou encerrar então aqui essa live. Se vocês tiverem alguma dúvida depois... chegou aqui uma pergunta. Quanto tempo, em média, levamos para aplicar as atividades? Olha, Pris, é super rapidinho, tá? O nosso plano de aula, ele é dividido em 4 momentos, tá? Tem o momento do reading, que inicia a aula. E esse momento do reading, a gente tem, né, ou a poesia e a série, ou a poesia e uma história curtinha, que a gente envia também com as gravuras, tudo certinho. E depois desse momento, que é super rapidinho, dura, não sei, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a gente tem o momento do talking, que é quando a gente vai conversar sobre algum aspecto relacionado ao que está sendo trabalhado naquele mês, que também é super breve, 2, 3 minutinhos. Em seguida, a gente tem o momento do playing, que é o momento que 3 vezes na semana vai ser o momento que a gente vai brincar com essas folhinhas ou fazer algum outro tipo de jogo. E depois o momento do singing, que é quando a gente vai cantar uma canção. Então, basicamente, a lição dura 10 minutos ou 15 minutos, ou talvez até menos disso, principalmente se for uma criança só, então é bem mais rapidinho. Então, são lições que foram feitas justamente para crianças pequenas, então elas respeitam esse intervalo, né, esse tempo de atenção que as crianças têm, né, sem que seja uma coisa extensa, que a criança fique cansada ou dispersa, tá? Então, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta depois, estamos aqui disponíveis, tanto aqui no Pod Clássica, quanto também no canal do Inglês em Família. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima!